Oi, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao R. Na aula passada a gente viu como usar o R como uma calculadora, mas não faz muito sentido a gente usar um programa desses para fazer coisas que uma calculadora normal faz. Agora a gente vai começar então a criar scripts para que o R execute algumas coisas um pouco mais complexas. Os primeiros scripts que a gente vai fazer serão para a gente colocar os nossos dados no R. Para falar de colocar dados no R, a gente tem que falar do conceito de variável. A variável no R é um espaço da memória do computador onde a gente vai guardar os nossos dados. Mas que tipo de dados a gente pode guardar no R? O R guarda dados de variáveis quantitativas, como a idade de uma pessoa, a temperatura de uma substância medida em laboratório, ou o número de unidades de um produto vendidas em determinado mês, e dados de variáveis qualitativas, como é o caso da nacionalidade de uma pessoa, da cor de um carro, ou do grau de satisfação de uma pessoa com um determinado serviço. Explicado então o conceito de variável, vamos ver como é que isso funciona no R. Vamos começar a aula de hoje no editor de scripts do RStudio, mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês. No vídeo passado eu achei que as letrinhas ficaram muito pequenas, talvez tenha ficado difícil para vocês enxergarem aí no vídeo. Então eu vou mostrar como faz para dar zoom no RStudio. A gente vem aqui em cima, em View, e escolhe Zoom In para aumentar o zoom ou Zoom Out para diminuir o zoom. A gente também pode fazer isso no teclado, se tiver a opção do teclado numérico, que é aquele teclado que fica do lado direito. Eu seguro Ctrl e pressiono mais para aumentar, mais no teclado numérico, e menos para diminuir. E aí eu vou ajustando até onde eu quero. Vou colocar até aqui, eu acho que está legal para enxergar. E aí, se vocês acharem que ainda está muito pequeno ou que ficou muito grande, coloca aí nos comentários e a gente vai ajustando para os próximos vídeos. Combinado? Vamos começar então a colocar os nossos dados no R, criar nossas primeiras variáveis. Suponha que eu tenha a idade de 3 pessoas, vou chamar essas pessoas de A, B e C. Essas idades são respectivamente 20, 25 e 30 anos. Quero colocar isso no R. Vou mostrar 3 formas de fazer, e aí você escolhe a que ficar melhor para você. Vou começar fazendo a seguinte: idade A recebe 20. Esse símbolo aqui é o que eu chamo de seta de atribuição para a esquerda. Eu faço esse símbolo usando os sinais de menor e um hífen, um tracinho, no meu teclado. O que essa linha de código quer dizer? Ela quer dizer que tem um espaço na memória do meu computador que eu chamei de idade A, e esse espaço está recebendo o valor 20. Então eu estou guardando nesse espaço de memória o valor 20. Se eu executo essa linha de código, selecionando ela e pressionando Ctrl Enter, como a gente viu na aula passada, esse valor vai para o meu ambiente global, então quer dizer que ele está na memória do R. Outra maneira de eu fazer isso é escrever essa atribuição no sentido contrário. Então, em vez de colocar idade recebe o valor, eu vou colocar, para o caso da idade do indivíduo B, 25 vai para idade B. Então quer dizer que eu estou jogando o valor 25 no espaço de memória que eu chamei de idade B. Funciona também. Selecionei, pressionei Ctrl Enter e ele vem aqui para o meu ambiente global. Está na memória do R. Outra opção seria usar o símbolo de igual. Idade C igual a 30. O igual vai funcionar do mesmo jeito que a setinha de atribuição para a esquerda, essa daqui. Então, eu escrever dessa forma e escrever dessa forma é equivalente. Vou executar. Vai para a minha memória. Muito cuidado. Isso aqui, ó, não funciona. Se eu seleciono e executo, ele vai me dar uma mensagem de erro. O erro que ele dá é lado esquerdo da atribuição inválida. Por quê? Eu falei com vocês que o sinal de igual, nesse caso, vai ter a mesma função da setinha de atribuição para a esquerda. Então, eu escrever isso seria a mesma coisa que eu escrever isso daqui,
que não faz sentido para o R, porque o que eu estou dizendo aqui em cima é este espaço de memória está recebendo este valor. Aqui embaixo eu estou dizendo este valor está recebendo este espaço de memória, o que não faz sentido. Só o sentido contrário seria razoável. Então, isso daqui não vai funcionar. Muito cuidado. Portanto, eu tenho essas três formas de colocar os meus valores em variáveis do R. Você escolhe a que você quiser. Pessoalmente, eu gosto dessa. Muitas outras pessoas utilizam essa. Essa daqui já não é muito comum, mas existe, funciona. Eu estou com 3 variáveis no meu ambiente global. Como eu faço para apagar essas variáveis? Para apagar, por exemplo, só a variável idade A, eu posso fazer assim, ó. Venho aqui no meu editor de scripts, escrevo rm, é uma função do R, abre parênteses e escrevo o nome da variável que eu quero remover. Note que quando eu começo a escrever idade, o RStudio já completa para mim com as possibilidades dentro daquilo que eu comecei a escrever. E aí ele dá essa lista de variáveis para eu terminar de escrever mais fácil. Então eu posso clicar aqui e ele completa para mim. Isso é útil quando a gente tem um monte de variáveis na memória. Talvez a gente não se lembre exatamente o nome que a gente deu para elas. Se eu executar essa linha, dá uma olhada no que vai acontecer aqui no ambiente global. A variável idade A sumiu, ela foi removida da minha memória. Também posso fazer isso no mouse. Como eu faço? Eu venho aqui no ambiente global e ele está configurado para fazer essa exibição aqui, que é a exibição em lista. Eu venho aqui e mudo essa exibição em lista para a exibição em grade, essa opção grid. Quando eu tenho exibição em grade, que é uma exibição que me dá mais informações sobre a variável, então aqui ele está dizendo que o tipo da variável é numérica, que ela tem o tamanho 1, e ela está ocupando na minha memória 56 bytes, e ela tem o valor 25, vai me dar essa caixinha, onde eu posso clicar, e aí se eu vier aqui nesse botão, eu limpo essa variável, eu apago essa variável. Vou voltar para a exibição em lista para mostrar para vocês o seguinte. Eu poderia apagar essas duas de uma vez. É só eu pressionar aqui, vai perguntar se eu quero remover todos os meus objetos do meu ambiente. Se eu disser que sim, ele remove. Quando eu estou lá no grid, eu posso clicar aqui nessa caixa de cima e ele seleciona todo mundo. Se eu pressionar aqui, ele remove todo mundo. Então tem várias opções para a gente remover isso no mouse. Vou clicar aqui. Vai perguntar se eu quero remover esses dois objetos. Yes. Agora o meu ambiente está vazio. Essas variáveis não existem mais no meu ambiente. Vou limpar a minha console para fazer mais alguns exemplos, onde a gente vai falar de nomes para as variáveis. Ctrl L, como a gente tinha visto na aula passada. E vamos aos próximos exemplos. Nomes de variáveis. Vocês viram que eu usei muito esse símbolo aqui, ó, travessão ou underscore. A gente usa muito isso no R, porque se eu fizer assim, ó, idade, espaço A, o R vai entender que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra. Eu vou mostrar para vocês o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer. Suponha que eu tenha essa variável aqui, var underscore 1. Ela tem o valor 10. A gente já viu que dessa forma funciona. Outra forma que funciona é usando ponto. E uma outra forma é usando traço. E essas são as duas formas mais comuns de eu fazer essa separação.
Ah, eu poderia usar hífen, poderia usar um tracinho? Não poderia. Porque se eu fizer assim, var traço 1. Lembra da aula passada? O R vai entender isso como uma expressão matemática. Ele vai achar que você está pegando var e diminuindo 1. Então, muito cuidado com isso. Isso não funciona. Outra coisa que não funciona, você fazer var e colocar em porcento. Na verdade, não dá para você colocar porcento em lugar nenhum. Nem aqui e nem aqui, por exemplo. Tá? Porque isso aqui também é um operador do R, ele é um operador para o resto da divisão, e aí eu vou falar sobre isso em outras aulas. Mas não dá para você fazer dessa forma, tá? Se você estiver colocando, por exemplo, uma variável para falar de percentual de alguma substância no sangue, você tem que dar um nome que não tenha o símbolo de porcento, tá? Cuidado com isso. Outra coisa que não dá para fazer, não dá para você começar a variável com um número. Note que se eu escrevo 1 aqui, então eu começo a minha linha com 1, o RStudio já colore de azul, para diferenciar isso de um nome de variável, que notem aqui em cima, está em preto. Se eu faço assim, então, isso não funciona. Isso vai me dar um erro. Última coisa que é importante falar, que maiúscula e minúscula tem diferença. Olha só, eu vou fazer aqui var1 recebe 10 e vou fazer aqui embaixo var1 recebe 10 com a primeira letra maiúscula. Se eu executo essas linhas, olha o que acontece. No meu ambiente global, ele coloca duas coisas diferentes. Tem dois espaços de memória diferentes, um que chama var1 com minúscula e outro var1 com maiúscula. Essas são algumas observações a respeito de nomes de variáveis. O que eu recomendo para você? Recomendo que você sempre use minúscula e que, se você precisar fazer separações, faça com o underscore ou com o ponto. Vamos agora para alguns exemplos sobre operações com variáveis. Vou apagar o que está no meu ambiente global mais uma vez. E vou limpar a console, que é para a gente ir para os próximos exemplos sem fazer confusão. Aqui embaixo eu vou comentar exemplos de operações com variáveis. Suponha que eu tenha 3 livros de romance e 10 livros de filosofia. Eu queira colocar isso no R. Vou colocar isso em duas variáveis. Uma eu vou chamar de romance. Romance recebe 3. E outra de filosofia. Filosofia recebe 10. Vou colocar essas variáveis no ambiente global. Então seleciono, Ctrl Enter. Agora elas estão aqui. Para saber quantos livros eu tenho no total, eu posso somar romance e filosofia. Então, eu escrevo aqui romance mais filosofia, Ctrl Enter, e ele me exibe na console 13 livros. Mas eu não quero que isso fique só na console. Eu quero que isso vá para o ambiente para eu poder fazer outras operações depois. O que eu vou fazer então? Eu vou armazenar esse resultado dentro de uma outra variável que eu vou chamar de livros. Eu coloco livros, recebe romance mais filosofia. Se eu executo isto, agora eu tenho uma variável no meu ambiente que se chama livros e tem a soma dos dois tipos de livro que eu tenho. Agora imagina que eu ganhei mais um livro de romance. Eu tenho mais um livro de romance na minha coleção. Como eu faço para incorporar essa informação no R? Ora, a minha variável romance, ela não tem o valor 3. Eu só vou colocar mais um ao que ela já tem. Então eu vou colocar romance, recebe romance, que é o valor atual, mais 1.
Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu vou ter um espaço na memória do meu computador que eu vou chamar de romance, e o valor que vai ter dentro desse espaço é romance, que é o que já tem, né? 3, mais 1. Na hora que eu seleciono aqui, pressiono Ctrl Enter, note que aqui eu ganhei mais 1. Então, eu tenho aqui 4. Agora, perceba o seguinte. Se eu tenho mais um livro de romance, eu tinha 13 livros no total, eu deveria ter 14, correto? Só que essa operação que eu fiz aqui, ela só impactou na minha memória a variável romance. A variável livros continua tendo o valor 13. Então eu vou ter que acrescentar isso, vou ter que acrescentar essa informação lá na minha variável livros. Eu preciso escrever uma outra operação? Livros recebe livros mais 1? Não. Eu já tenho essa linha aqui no meu script, que diz que livros é igual romance mais filosofia. É só eu executá-la de novo. Então eu seleciono essa linha, pressiono Ctrl Enter, e agora ela refez a operação com o meu valor novo de romance. E agora, livros tem o valor 14. Isso funciona se eu mantiver as mesmas categorias. Suponha, por exemplo, que eu tenha emprestado um livro de filosofia e a pessoa nunca mais me devolveu. Então eu vou atualizar isso. Eu vou colocar então filosofia, recebe filosofia, menos 1. Então o meu valor novo de filosofia vai ser o que eu já tinha, menos o livro que eu emprestei e nunca mais voltou. Vou executar essa linha. Meu filosofia está lá corrigido no ambiente global. Eu vou reexecutar então essa linha aqui do livros para atualizar a minha quantidade de livros. Seleciono, Ctrl Enter, e agora eu voltei a ter 13 livros porque eu ganhei um de romance e perdi um de filosofia. Então eu continuo conseguindo atualizar, porque eu tenho 2 categorias, né? Só usando essa linha. Agora, se eu acrescentasse uma nova categoria, por exemplo, terror. Ganhei 2 livros de terror. Vou colocar terror, recebe 2. Coloco isso na memória. Então aqui eu tenho uma nova variável chamada terror, que tem o valor 2. Agora, se eu selecionar aqui para atualizar, ele não vai atualizar, porque terror não é uma informação que estava aqui. Eu vou ter que copiar essa linha, selecionei, pressionei Ctrl C, colei, e aí eu vou ter que acrescentar o terror. Seleciono, pressiono Ctrl Enter, e agora está tudo atualizado. Tenho 15 livros. Essas, então, são algumas operações possíveis. A gente poderia fazer qualquer uma daquelas outras operações que a gente viu na aula passada. Divisão, multiplicação, potenciação, raiz quadrada. E isso vai estar na lista de exercícios que está disponível na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem praticar. Todos os exemplos que a gente deu até agora são exemplos de variáveis quantitativas. Como eu falei, o R também trabalha com variáveis qualitativas, tem várias funções para isso. E eu vou dar um exemplo bem simples de como colocar um dado qualitativo no R. Então, dados qualitativos. Vou apagar mais uma vez aqui o meu ambiente global e vou limpar a console para não ficar muita coisa na tela. Se eu quisesse entrar com o nome de uma pessoa, por exemplo, eu poderia colocar nome, recebe. Se eu escrever só assim, ele não vai entender que isso aqui é uma sequência de caracteres. Ele não vai entender que isso aqui é um dado qualitativo. Por quê? Olha só o que eu fiz aqui nessa operação no exemplo anterior. Livros recebe romance mais filosofia. Se eu fizer dessa forma, o R vai achar que eu estou fazendo uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Ou seja, ele vai
selecionar um espaço de memória que ele vai dar o nome de nome e ele vai tentar colocar nesse espaço uma variável chamada Guilherme. Só que essa variável não existe. Então eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha, isso aqui não é uma variável, isso aqui é uma sequência de caracteres, é uma sequência de letras, por exemplo, né? Mas poderiam ser outros caracteres, aqui no caso são letras. Como eu faço? Duas opções, ou eu tranco isso aqui com aspas simples, então coloquei aqui aspas simples, aí note que ele já mudou de cor, já ficou verde, e fecho com aspas simples, isso funciona. Ou eu posso fazer isso com, vou colocar aqui o nome 2, Marcos, por exemplo, com aspas duplas. Não faz diferença, tá? Então você pode colocar tanto simples quanto duplas, ele vai entender do mesmo jeito. Então o Marcos veio para cá, Guilherme estava aqui. Eu tenho duas variáveis armazenando dados qualitativos. Por enquanto a gente não tem muita coisa para falar de dados qualitativos, mas daqui a 2 aulas a gente vai se aprofundar no tema quando a gente for falar dos fatores. Na aula de hoje, a gente escreveu alguns scripts para começar a colocar os nossos dados no R. Falamos sobre o conceito de variáveis, como criá-las, como nomeá-las e como removê-las do nosso ambiente de trabalho. Também fizemos algumas operações com variáveis. Mas e se em vez da idade das 3 pessoas que a gente tinha no nosso primeiro exemplo, a gente tivesse a idade de 3.000 pessoas? A gente teria que criar 3.000 variáveis? Com certeza não. E a gente vai ver a partir da próxima aula como fazer para colocar um volume maior de dados no R. Na próxima aula, estrutura de dados, vetores. Até lá!